Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar dedicado às conversas em rede em tempos de Covid-19. Este é um webinar que é uma sessão promovida pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar. Antes de começar e passar a sessão aos diversos intervenientes, queria agradecer desde já a oportunidade de moderar esta sessão, que é muito exigente nesta ocasião, com um painel muito vasto, muito abrangente e muito rico, para que, em relação a este tema, portanto, tem havido diversos debates relacionados com a pandemia de Covid-19. Este tema é um tema muito específico, focado na comunicação e na necessidade de recuperar a confiança, reconstruir, ou de alguma forma para outros será reforçar a comunicação e a imagem e o papel do SNS nos cuidados de saúde. Em relação à pandemia de Covid-19 em específico, a pandemia veio trazer alterações profundas à forma como todos nós nos relacionamos, como trabalhamos em sociedade, como trabalhamos nos nossos momentos de lazer e também, de alguma forma, e em grande parte, na resposta dos serviços de saúde. Mais do que falar do panorama atual da pandemia, acho que nos cumpre a todos também discutir o papel da comunicação, e isto aqui abrange-nos a todos, abrange as autoridades de saúde, abrange os hospitais, abrange as associações de doentes, abrange todos os cidadãos em geral e os profissionais de saúde, bem como a academia. Todos os intervenientes, portanto, que aqui estão, têm um papel essencial, embora tenham, obviamente, públicos-alvo distintos e dificuldades distintas. Nesta altura em que temos uma informação que nos chega com grande incerteza, em que todos estamos a aprender com um novo vírus, portanto, temos que transmitir uma informação correta, o mais precisa possível, dentro da incerteza que esta informação tem, numa altura em que, como falei, nos deparamos com um vírus novo. Temos informações preliminares, estudos ainda preliminares, e o desafio, portanto, é tentar comunicar com o máximo de clareza aos nossos interlocutores, às pessoas que precisam dessa informação, de forma a não gerar receio, a combater as fake news. E, portanto, o nosso desafio é também, além da comunicação, reforçar, como disse, a confiança no Serviço Nacional de Saúde. Antes de iniciar o webinar propriamente dito, gostaria muito de referir um pouco as regras e o modo de funcionamento que é esperado. Vou apresentar os oradores. De seguida, cada um deles vai fazer a sua apresentação. Todos os participantes que quiserem podem enviar as questões através do chat que está disponível. Nós não garantimos que todas as perguntas tenham resposta, mas faremos o possível. Tentaremos dirigir as questões relacionadas com os intervenientes específicos, se for esse o caso e for esse o pedido. E no final eu tentaria deixar um período para debate, de forma a podermos aprofundar um bocadinho algumas matérias e algumas questões que nos forem colocadas. Vou então passar a apresentar o nosso painel. Temos as vozes dos doentes. Eu começaria por apresentar o Dr. Paulo Gonçalves, que é vice-presidente da direção da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, é membro da direção da Câmara do Comércio Luso-Belga Luxemburguesa, vice-presidente da direção da CPEM e também consultor para a saúde de organizações sem fins lucrativos. Apresento também o engenheiro Vítor Neves. Boa tarde, bem-vindo, bem-vindos todos. É presidente da direção da Europa Colon, engenheiro eletrotécnico, pós-graduado em gestão de seguros empresariais. Se houver alguma informação incorreta, por favor, digam, é aquela que eu tenho comigo. Presidente executivo da Europa Colon Portugal, desde 2007. Apresentava também o professor Osvaldo Santos, que é professor assistente convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, psicólogo clínico e da saúde da equipa multidisciplinar do Centro Cirúrgico de Obesidade do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa. Apresento também a doutora Rita Pérez, que é presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental desde 2017, foi diretora clínica também do mesmo centro hospitalar e é médica assistente graduada sénior de anestesiologia também do mesmo centro hospitalar. Muito bem-vindos todos, espero que esta seja uma sessão proveitosa para todos. Então, começaria por o Sr. Engenheiro Vítor Neves, por favor, pode começar a fazer a apresentação. Muito boa tarde. Eu, de facto, obrigado pelo convite. Eu represento a Europa Colon Portugal, não trago nada preparado para projetar, porque assim corro o risco de as pessoas adormecerem mais tarde. Eu represento a Europa Colon Portugal desde 2006.
que é uma associação que apoia os doentes de cancro digestivo. Estamos a falar de uma realidade de 17 mil doentes novos em Portugal, com uma mortalidade muito próxima das 5 mil pessoas. E, portanto, analisada esta dimensão, nós vivemos normalmente já um período diferente, porque as doenças do cancro digestivo é um problema de saúde pública em Portugal. Há determinadas atitudes que podem perfeitamente ser controladas, e estamos a falar nos rastreios que estão disponíveis do cancro coloretal e que não funcionam em Portugal. Portanto, não há um rastreio de base populacional implementado até à data. E, portanto, não é por hábito em Portugal salvarem-se imensas vidas que poderiam salvar com uma atitude de prevenção primária perfeitamente acessível. E daí ser um trabalho árduo, porque o trabalho da Europa Common fixa-se em dois vetores importantes. Primeiro, é o apoio aos pacientes, sobreviventes, cuidadores e familiares. E em segundo lugar, uma atitude grande relativamente à difusão dos meios de prevenção e diagnóstico precoce destas doenças. Esta pandemia veio trazer um mundo novo a estes doentes oncológicos. Veio, de facto, evidenciar que, pelas necessidades que o Sistema Nacional de Saúde teve de tentar, e penso que até a determinada altura fê-lo de uma forma de qualidade e eficaz, a atenção e a modificação que o Sistema Nacional de Saúde foi obrigado a ter, sem querer, desvirtuou e desvalorizou todo o resto do apoio que dava aos doentes do não-Covid. E, portanto, já alguém dizia há pouco tempo que a atual crise humanitária traria consequências muito sérias que estão muito para além dos casos do Covid-19. E, portanto, vão existir, neste momento já estão a existir riscos e prejuízos adicionais na resposta do Sistema Nacional de Saúde ao tratamento e ao acompanhamento dos doentes não-Covid. Todos nós sabemos os números que são publicados pelo próprio Governo, e, portanto, não temos que duvidar deles, e têm uma dimensão, para nós, astronómica. Os doentes oncológicos são doentes especiais, são uma notícia para um doente oncológico que tem uma doença maligna, é um passo que vai marcar toda a sua vida a partir daquele momento. Ele fica a pensar grande parte do seu tempo, sobretudo na expectativa de tempo e de vida que tem daí para a frente. Fica com medos e com ansiedades permanentes. Teme a perda da autonomia, teme o sofrimento, a alteração da imagem, o estatuto social, o seu abandono, a perda de regalias, as próprias alterações das suas relações interpessoais, para ficarmos por aqui. E, portanto, tudo que haja relativamente ao tratamento eficaz, ao acesso rápido a um diagnóstico, ao início rápido de uma terapêutica e à obtenção de uma sobrevivência o mais longa possível, com uma qualidade de vida satisfatória, é isso que os doentes querem. E, neste momento, isso já estava a acontecer antes da pandemia, portanto, os cuidados de saúde, sobretudo nas listas de espera de cirurgia, e no acesso a algumas terapias e medicamentos e, sobretudo, aos diagnósticos complementares, os tempos de espera já eram muito longos. Face a este período que decorreu depois de março até agora, a situação agravou-se. E agravou-se, para chegarmos ao tema da nossa conversa de hoje, por duas razões. Primeira, porque o sistema não respondeu e, portanto, o sistema continua focado por aquilo que nós conhecemos, não tem dado resposta satisfatória à recuperação que é necessário fazer a estas componentes que eu disse. E, por outro lado, tudo aquilo que aconteceu gerou um medo, uma intranquilidade, uma angústia nos próprios pacientes de se dirigirem ao hospital, onde têm os seus tratamentos, as suas cirurgias e as suas consultas marcadas. Isto foi mais grave em março, abril e maio. Nós, associações de doentes, tivemos um papel importante e temos que ter sempre, que é contribuirmos para o aumento de confiança das pessoas e das famílias no acesso aos cuidados hospitalares. Neste momento as situações estão perfeitamente regulamentadas, os circuitos estão perfeitamente definidos e é necessário e é que as pessoas cumpram
as datas, cumpram os tratamentos e o risco não existe. Não se pode dizer que não existe risco nenhum, como já existia antes, mas o risco está perfeitamente diminuído e, portanto, por um lado, os pacientes têm que se dirigir e cumprir, digamos, o seu calendário terapêutico e, por outro lado, o Sistema Nacional de Saúde, os profissionais de saúde, que o fazem, mas têm que ainda, no nosso entendimento, melhorar a sua comunicação com os pacientes e com os familiares. Foi montada, à volta da pandemia, um sistema de comunicação diária através dos meios mais visíveis, que ajudou a que ainda hoje exista algum medo e algum receio de que as pessoas se aproximarem dos hospitais centrais. Nós todos, a comunicação social e, sobretudo, também as associações de doentes, que as associações de doentes, pela proximidade e pelo grau de confiança que os doentes têm na sua função, têm um grande papel nesse sentido, têm a obrigação de contribuir para que os doentes fiquem esclarecidos e que possamos também contribuir para que facilitemos, pela nossa parte, aquilo que, se calhar não é supérfluo, mas aquilo que o Sistema Nacional de Saúde poderá ter mais alguma dificuldade em cumprir atempadamente. Portanto, há um papel enorme que as associações de doentes têm para cumprir. É bom que os profissionais de saúde e que o Sistema Nacional de Saúde saiba da importância e do valor e do valor acrescentado que as associações de doentes podem trazer ao sistema de uma forma perfeitamente gratuita. Não se está a pôr a Europa Colony e a grande parte das associações de doentes funciona gratuitamente para toda a população e nós temos um grande papel neste momento a desempenhar, que é ajudar a credibilizar, ajudar a perder as barreiras da confiança e ajudar os pacientes, que é aquilo que também nós fazemos, a contornar as dificuldades diárias que eles têm. No acesso a novos terapeutas, na diminuição dos prazos dos diagnósticos complementares, na execução das consultas e da primeira admissão dos hospitais centrais e da melhoria das condições de comodidade que dentro dos hospitais são oferecidas à população neste momento. Deixe-me só realçar, Diana, um ponto, e já me vou calar, que é um fator que pode parecer de sumenos importância. Foram proibidas as visitas aos doentes que estão internados nos hospitais centrais. Nós temos doentes que estão internados há meses, temos doentes que são objeto de cirurgias graves e a recuperação médica, a recuperação terapêutica é difícil e torna-se ainda muito mais difícil quando os pacientes têm que estar dias, semanas e meses a olhar para o teto sem verem os olhos de uma pessoa amiga, de um familiar, e a pequena abertura que alguns hospitais fizeram neste momento não é suficiente porque, por um lado, os familiares perdem o controle da evolução da doença dos próprios pacientes e geram neles uma necessidade superior de contactarem os profissionais de saúde diariamente para saber da evolução e geram um desgaste que muitas vezes é superior e tem efeitos mais prejudiciais ainda que a própria recuperação terapêutica. A necessidade da abertura das visitas aos pacientes internados nos hospitais oncológicos, para nós, é prioritária. Abro só mais um parênteses para dizer que nós, associações, por aquilo que nos foi pedido, contribuímos para a definição da acessibilidade da dispensa dos medicamentos hospitalares de ambulatório nas farmácias comunitárias, e foi muito bom. Estes doentes deixaram de ter que ir aos hospitais levantar a sua medicação. É bom que este grupo de trabalho, que agora foi constituído, consiga ver aquilo que foi de menos bom e consiga melhorar e que não vai eliminar este grupo. Temos pena que as associações de doentes desta vez tenham ficado ao lado, ou seja, nós não fazemos parte do grupo que foi definido para analisar aquilo que de bom ocorreu neste tempo e queremos acreditar que este grupo de trabalho que está nomeado pela Sra. Ministra ou pela Sra. Secretária de Estado, o seu objetivo principal, não entendemos, vou repetir, que as associações de doentes estejam ao lado e na sua legislação seja tem posto, entre parênteses quase, que se o grupo entender que deve contactar as associações de doentes, o faça. Nós entendemos que as associações de doentes devem estar em tudo aquilo que disser respeito aos doentes. E, portanto, devíamos estar dentro do grupo. E já agora deixo ficar aqui mais um ponto, que é essa própria dispensa dos medicamentos hospitalares das farmácias comunitárias deverão ser ou devem ser acompanhadas de indicações precisas da posologia e da forma com que os tratamentos devem funcionar e devem ser tomados. E para já era isso que me apraz dizer.
Muito obrigada. Aproveitava para colocar uma questão a propósito deste assunto que nos trouxe aqui agora. Esta possibilidade de aceder com maior facilidade à medicação em proximidade, portanto, que foi obviamente uma medida que teve efeitos positivos, mas que entretanto teve retrocessos e que está de novo a ser trabalhada. Considera que este período de pandemia obviamente revelou algumas dificuldades, mas também trouxe algumas soluções inovadoras, enfim, algumas medidas que inclusivamente poderiam ser adotadas e generalizadas. O que é que considera que correu bem? Este sendo um exemplo, o acesso a teleconsultas, algumas respostas que se calhar havia menos, a possibilidade de um contacto mais próximo entre os médicos e os seus doentes. Que aspectos é que a pandemia trouxe de positivo que podem vir a ser replicadas ou que seriam boas práticas para o futuro e quais foram, na sua opinião, as maiores dificuldades que esta pandemia veio revelar? As maiores dificuldades, eu já o disse, foi desvalorizarmos a importância do tratamento dos doentes não Covid. Eles passaram para segundo plano, pelas componentes que eu já lhe disse e pelas razões que disse. E essa é muito importante, porque em oncologia estamos a adiar cirurgias, tratamentos e definição de terapêuticas em tempo oportuno, estamos a contribuir para uma menor sobrevivência. O cancro digestivo, em determinadas áreas, tem uma taxa de cura elevada se for encontrado a tempo e se foi tratado num período inicial. Não sendo, a taxa de sobrevida baixa significativamente. Portanto, esses são os pontos maus que continuam neste momento e é necessário que a tutela perceba que tem que publicar e que se comprometer com datas, com tempos, com calendários e com que forma vai diminuir estes tempos de espera que os doentes têm no acesso àquilo que precisa para a sua saúde. Mas também teve coisas muito boas, como disse Diana. E esta da dispensa dos medicamentos hospitalares em farmácias comunitárias foi excelente. A Europa Colon teve a oportunidade de fazer, digamos, um seguimento por algumas farmácias no país e por algumas direções farmacêuticas dos hospitais centrais que estavam no sistema e, de facto, verificou que haviam procedimentos muito diferentes por muitas razões. Uns decidiam que seriam só para doentes com dificuldades sociais, outros porque seriam para doentes com determinado afastamento do Hospital Central, mas é um facto, é que aquilo que aconteceu foi muito bom, e está aprovado que foi bom, e está aprovado que só trouxe vantagens. Vantagens para os pacientes, que não tiveram que ir aos hospitais, aliviaram o trânsito dentro dos hospitais, libertaram trabalho dentro das unidades farmacêuticas e entendemos nós, os custos que essa operação trouxe são facilmente diluídos no futuro por várias razões, se nós todos quisermos. E, portanto, essa foi a vantagem. A outra foi, de facto, o medo ou o receio que todos nós tínhamos no acesso à chamada, entre aspas, e já digo porquê, telemedicina. De facto, esta pandemia obrigou os profissionais de saúde a contactarem diretamente com os seus pacientes fora das consultas pessoais. E isso foi muito bom. Agora, não nos enganemos, uma coisa é telemedicina, outra coisa são telefonemas pessoais. E aquilo que nós conhecemos que tem havido até ao momento são telefonemas pessoais que os médicos acreditam, mas não sabem se de facto é o doente que está do outro lado da linha e vice-versa. Portanto, foi um teste que deve ser para prosseguir, mas tem que prosseguir com os meios tecnológicos adequados à sua especificidade. Portanto, os hospitais têm que estar adequados com o sistema e que vão poupar tempo a muita gente. Não pode, nem deve ser feita de uma forma sistemática. Os médicos, como o têm feito até agora, devem separar aquilo que exige um tratamento e uma consulta pessoal daquilo que pode ser feito através de uma chamada teleconsulta ou telemedicina, mas com os equipamentos adequados digamos, ao caso do prosseguimento destas consultas. Mas foi um dado muito importante. Muito bem, muito obrigada. Portanto, eu vou passar a palavra à doutora Rita Pérez, para nos contar um bocadinho a experiência do hospital, que como todos sabemos, tem sido muito desafiante, tem obviamente estado no centro das atenções, quer em termos de resposta Covid e não Covid, e ao mesmo tempo nesta comunicação com os doentes e com os profissionais de saúde. Muito obrigada por estar presente. Vou então deixá-la apresentar as questões relacionadas com este tema do hospital.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e muito obrigada por este convite. Enfim, a comunicação aprende-se. E a comunicação aprende-se normalmente da pior maneira, no nosso caso, médicos, da pior maneira, porque não se aprende na faculdade, porque não se aprende a comunicar de uma maneira geral. Aprendemos ao longo da vida, profissional, como comunicar com os doentes e os familiares, alguns com más notícias, e as más notícias são sempre más, e nunca há maneira de as tornar boas. O que podemos é tornar uma notícia má numa coisa com futuro e suportável. E é isso que fazemos habitualmente, isso é o nosso dia-a-dia. Agora, quando estamos a falar de comunicar dentro da pandemia, e eu ainda ando um bocadinho atrás antes de falar sobre como criar confiança, eu estou neste centro hospitalar que tem 3 hospitais, e que teve uma experiência anterior, não de uma pandemia, mas de um surto de legionela em 2017, que foi muito noticiado e que todos se lembrarão. Em relação a esta pandemia, o que sentimos e que o engenheiro Vítor Neves falou, na diminuição da vinda dos doentes ao hospital, isso aconteceu também em 2017. E como nós criamos confiança e como conseguimos comunicar, é um bocadinho diferente, porque neste momento sentimos muito acompanhados. E enquanto que em 2017 foi um ato isolado e que aconteceu num dia nós ficámos a saber que tínhamos um surto e que tínhamos doentes a chegar ao serviço de urgência que eram nossos, também o mesmo tipo de doentes, os mais frágeis, os mais difíceis, os que já são mais doentes. Neste caso, nós tivemos tempo de preparar o hospital para este tipo de doentes. E, nesse aspecto, a comunicação primeira que tivemos que fazer e programar, a primeira foi com os próprios profissionais de saúde perceberem uma estratégia que desenhámos para o nosso centro hospitalar. Nós desenhámos uma estratégia que tivemos que mudar, que desenhámos em janeiro uma estratégia, logo no início, que depois mudámos quando percebemos que não estávamos a falar nem de SARS, nem de FES, nem de gripe A, pela dimensão tínhamos que mudar a estratégia que tínhamos desenhado inicialmente e que se baseava num serviço com 22 camas. E, portanto, fomos falando, desenhámos esta estratégia que implicou obras, deslocamento de pessoas, formação, uma estratégia de compra de equipamentos para alargamento de capacidades, etc. E a parte mais importante foi a comunicação interna. Criar primeiro a confiança internamente e entre os profissionais. Na legionela tínhamos tido a possibilidade de fazer essa comunicação interna presencialmente. E isso foi muito importante. Fizemos muitas sessões presenciais com os profissionais, que aqui não tivemos oportunidade de fazer, porque, entretanto, tivemos o distanciamento social e as regras, etc. E o confinamento de alguns, dos de maior risco, e utilizámos novas técnicas. Eu penso que a saúde e a educação foram, de facto, de alguma maneira, vou utilizar uma palavra que nem gosto, que é heróis da comunicação e heróis da inovação, por meios que nunca tinham utilizado, que não era habitual. As teleconsultas era uma coisa que existia em algumas especialidades, mas que não utilizávamos com
com grande interesse. A atualização do site, no sentido dos doentes, dos vários serviços, das várias consultas, nos comunicarem connosco por telefone, por mail, por fax, seja, como comunicar com o seu médico, enfim, várias coisas que programámos imediatamente e que fizemos imediatamente, antes mesmo da criação dos diversos circuitos, que já estamos numa base de retoma e para criar a tal confiança. Evidentemente que estas soluções que o engenheiro Vítor Neves falou, nomeadamente a entrega nas farmácias e outras, o alargamento dos prazos, o alargamento do tempo para entrega dos medicamentos de entrega hospitalar. Também os MCDTs poderem ser feitos fora do centro hospitalar, na sua área de residência. Nomeadamente, nós temos um grande número de transplantados seguidos no hospital, para além dos oncológicos, mas sobretudo dos transplantados que são de longe e que têm transportes, etc. E, portanto, fazem os MCDTs e comunicam, e implementou-se as teleconsultas, neste caso, com muita acuidade. Mas, depois de começarmos a internar doentes, a nossa preocupação foram as visitas, exatamente, dos doentes internados nas áreas, nos hospitais. Como sabem, também nós temos 3 hospitais e elegemos aquele que tinha melhores condições físicas e que estava mais perto da porta de entrada dos doentes, que é São Francisco Xavier, para ter os doentes Covid, e portanto estão todos aqui. Os outros 2 nós tencionávamos que fossem edifícios Covid-free. Por outro lado, é onde temos a maior atividade de consultas e cirurgias com blocos maiores, é nos outros 2 hospitais que temos. E, portanto, transferimos todos os doentes Covid para aqui, tentando que todos os outros hospitais sejam Covid-free. Eu penso que isto do hospital Covid-free é uma miragem. Não vai haver hospitais Covid-free. São hospitais que vão ter casos pontuais que podem gerar pequenos surtos em cada hospital, e isso é uma obrigação nossa tentar que isto não exista. Mas eu vou outra vez focar-me na comunicação. A comunicação com os familiares foi uma preocupação enorme nossa, enorme, porque sentimos o estar fechado entre 4 paredes num hospital, sem nenhuma comunicação, sobretudo no início, em que nem sequer os telefones eram permitidos na área Covid, não se podia levar nada, não se podia fazer nada, etc. Já tudo isso foi ultrapassado nesta altura, mas foi uma enorme preocupação e que levou à criação de uma disciplina e de uma rotina de comunicação com os familiares muito ativa, proativa, coisa que nunca existiu nos hospitais, devo dizer, e que neste momento está implementada nas áreas Covid, mas também a ser implementada mais devagar nas áreas não Covid, porque ainda não temos visitas. E devo dizer que, ouvindo aqui esta crítica, que eu percebo perfeitamente, sendo fácil pôr no papel de alguém que vai ser operado ou não operado, ou está internado, tratamentos, etc., e não ter nenhuma cara, a comunicação ser só por meios digitais, o que não é bom, e a falta de afeto que pode gerar. Mas a verdade é que nós temos por obrigação minimizar os riscos destes doentes e, sobretudo, os oncológicos. Como é que as visitas se vão dar exatamente? Eu devo dizer que nós temos uma política restrita de visitas, mas que temos uma
que está centrado nos enfermeiros-chefes dos serviços de internamento, a possibilidade, sobretudo em doentes paliativos ou terminais. Eu sei que é curto, mas nós temos ainda a obrigação, e sobretudo conhecendo as estruturas dos hospitais mais antigos, é muito difícil minimizar riscos com estas estruturas. Ou construímos hospitais mais novos, ou estamos um pouco limitados nesse sentido. Voltando ainda à comunicação, portanto, passando a primeira fase, que foi a comunicação entre profissionais de uma estratégia e também de conhecimento científico pelos coordenadores Covid, que são, obviamente, pessoas da área da infecciologia e outras que têm conhecimento profundo e que fizemos que sejam coordenadores Covid do hospital, que são para nós, Conselho de Administração, os nossos assessores, funcionam, têm servido para termos uma visão da pandemia menos negativa que esta que corre, que é uma pandemia que mata. Evidentemente que mata, mas também o calor mata e também muitas outras coisas matam e não podemos deixar de olhar também para as outras coisas. Criar confiança e comunicar confiança para fora implica, em primeiro lugar, que os próprios profissionais tenham confiança na sua instituição e que nós todos tenhamos confiança para dar aos doentes. E eu acho que isso é um processo sempre lento, que é muito mais fácil de ganhar onde não há doentes de risco internados, e, portanto, estou a falar em doentes de maior risco e que estão internados fundamentalmente nos hospitais públicos. É muito mais fácil criar zonas higiênicas e zonas de aparência higiênica numa estrutura nova, numa estrutura onde não há doentes internados vários no mesmo sítio e onde não há doentes de risco que tínhamos que andar a correr com eles de um lado para o outro. Portanto, é muito mais fácil criar este ambiente de pouco risco e de aparência de confiança, que às vezes nestes hospitais não é, mas nós temos a obrigação de o fazer. E para isso, a primeira coisa que criámos foi triagens de doentes à entrada e limitação nas salas de espera para haver possibilidade de distanciamento, regras de higienização estritas entre doentes e que são visíveis aos doentes, e tem tido manifestações de agrado de todas estas, que é uma parafernália de estruturas que montámos à porta dos nossos 3 hospitais para controle de entradas e controle interno de higienização, de circuitos, etc. Basta-me dizer que aqui nestes 2 edifícios deste Hospital São Francisco, temos 3 circuitos completamente diferentes montados, 4 circuitos completamente diferentes montados para entradas diferentes, de doentes diferentes e ainda um de profissionais, o que implicou enormes adaptações aqui dentro e que não existem na maior parte de outros hospitais que não têm estas responsabilidades todas. E, portanto, eu continuo a dizer que a confiança dos doentes está no conhecimento, na capacidade que nós temos de demonstrar com comunicação limpa e verdadeira das coisas que se vai passando aqui, mas também não entrando nesta loucura dos números que os mídias e a comunicação social têm trazido dia a dia, que penso que não é benéfica. Dizer que hoje um surto tem 7 doentes e amanhã é notícia porque tem 8,
quando foi só um atraso na chegada dos testes, do meu ponto de vista, um disparate. E, portanto, é preciso controlar esse tipo de informação numérica, número a número, que não tem, do meu ponto de vista, nenhum interesse e que não tem, do meu ponto de vista, nada a não ser alarmismo por um lado ou fake news, se quisermos, por outro. Portanto, este foi o esforço que é requerido aos hospitais públicos, penso eu, e que os hospitais públicos têm feito, do meu ponto de vista, bem. Com problemas enormes todos os dias, mas reinventando-se um bocadinho e disciplinando-se um bocadinho, e sabemos que isso nos hospitais públicos não é fácil. Coexistimos com as faculdades, coexistimos com o ensino de vários níveis de enfermeiros, médicos, nutricionistas, alunos da faculdade, etc., internos, que têm, obviamente já são médicos e, portanto, têm outro nível de responsabilidade, mas isto tudo dificulta um bocadinho nestes hospitais públicos esta imagem de disciplinado, limpo, ascético, bonito, etc., que não temos, mas que criamos. Eu devo dizer que aqui no centro cheguei a alugar um TAC que esteve num caminhão TIR para que os doentes não Covid fossem fazer TAC a um local diferente da imagiologia do hospital, e o mesmo com outro tipo de equipamentos de imagiologia, o que torna as coisas, como eu disse, caras e difíceis. E que vamos ter que encarar esta pandemia, do meu ponto de vista, tendo na cabeça um futuro que eu acho que não é de que se vai afastar definitivamente e rapidamente, mas que é uma pandemia que tem 80% de não efeitos, de infectados sem efeito, e que tem, efetivamente, uma percentagem de mortalidade grande e que não é grande, peço desculpa, mas que tem isto e mais algum efeito sobre o não-Covid, feito aumentar a mortalidade em Portugal. Muito obrigada. Eu aproveitava para lhe perguntar, porque nós temos aqui uma questão que foi colocada precisamente sobre a comunicação dirigida aos hospitais e que tem precisamente a ver com, basicamente, os planos de contingência têm vindo a ser trabalhados. Perguntam especificamente se no caso da comunicação também foi feito algum plano de contingência, ou pelo menos alguma preparação. Sabemos que existem já alguns planos de comunicação, algumas medidas generalizadas. Falou do caso da comunicação interna, que talvez tenha sido, de facto, o primeiro ponto fundamental, porque é a partir daí que se constroem os restantes planos, nomeadamente em relação aos cidadãos. Perguntava, de facto, se houve essa atenção especial, essa tentativa de construir, de facto, um conjunto de medidas, nomeadamente em relação temos a resposta aos jornalistas, sabemos que isso é muito premente e uma grande parte da informação que sai para fora é através dos jornalistas e, portanto, também há essa necessidade de responder o mais cedo possível, independentemente de às vezes serem informações que, se calhar, têm aspectos negativos, como referiu, por serem relacionados com surtos específicos e que causam para a população servida por esse hospital alguma insegurança ou podem contribuir para isso, sem esse ganho positivo. Perguntava, de facto, se realmente esses planos foram trabalhados, se foi definida uma estratégia também logo no início. Perguntava a opinião, então, que tem sobre este tema. Eu devo dizer que não tenho um plano de contingência formal sobre comunicação, escrito, apresentado, etc., mas tivemos, como eu disse, aliás, desde o início a nossa preocupação na comunicação interna, através da intranet, e externa, através da comunicação no nosso site, com os doentes. Inclusive chegou a ter os planos de contingência do hospital para que fossem conhecidos das pessoas. E tem, serviço por serviço,
o modo de comunicar com o serviço, dos doentes com o nosso hospital. E tem ainda algumas informações sobre Covid em geral. Portanto, houve a preocupação desde o início de que os serviços pusessem no seu sítio, dentro do nosso site, a forma como poderiam comunicar com o seu serviço, o seu médico, marcar consulta, fazer um telefonema, etc. Houve a preocupação das visitas, como eu disse, que é da comunicação com os familiares, e isso continua a haver diariamente um plano que está sempre em mudança. E na comunicação externa não tivemos é verdade que não temos um plano de comunicação formal do que se passa aqui, mas também não devemos empolar ou sequer estar, do meu ponto de vista, a comunicar mais pandemia do que aquela que a Direção-Geral de Saúde deve comunicar. Aquilo que eu lhe posso dizer é que diariamente comunicamos com a Direção-Geral de Saúde e qualquer pequeno incidente nesta pandemia é comunicada de imediato à Direção-Geral de Saúde, de tal maneira que nunca, e ao Ministério, evidentemente, de tal maneira que não haja incidentes que sabemos que no meio desta enorme estrutura que é o Serviço Nacional de Saúde, pode haver perdas, confusões, e que não queremos que isso aconteça. E, portanto, temos essa preocupação, temos essas dificuldades também, porque às vezes não comunicamos da forma certa, etc. Estamos todos a aprender, eu acho, e estamos todos a criar a SPMS, o Ministério, a Direção-Geral, nós próprios, dentro do centro, a tentar comunicar para o exterior, mas, neste caso, sendo nacional e mundial, do meu ponto de vista, não deve ser cada um de nós a querer comunicar para o exterior. A não ser a comunicação que, desculpe interromper, a comunicação também que tem feito para, antes de passar ao professor Osvaldo Santos, a comunicação que tem sido feita para os doentes, para os cidadãos, para quem vai ao hospital, tem sido, obviamente é uma prioridade, tem sido bem sucedida, considera que foi compreendida a mensagem, a separação dos circuitos, a informação que está no site foi satisfatória, qual é que foi a reação, ou se tem tido feedback da informação que é prestada e do acesso aos serviços, de forma a minimizar precisamente estas questões que se tem falado do receio, de não saber onde ir, de facto ter contacto e conseguir aceder aos serviços por telefone. Isso de facto tem funcionado, tem tido um bom feedback? Eu tenho tido, como tenho reclamações, também tenho manifestações de agrado em relação a esse tipo a esta estrutura que foi sendo montada. Mas a verdade é que eu não sei se chega a todos. E se eu disser que tenho faltas de doentes nas primeiras consultas, que já tinha anteriormente, faltas de doentes que não querem marcar cirurgias, mas são cirurgias não oncológicas, obviamente, e não fundamentais. Portanto, se um doente não quiser ser operado uma hérnia agora, eu não estranho, não estranho nada. É uma cirurgia não urgente, não está estrangulada, não está nada disso, e portanto não vejo nenhuma, não sendo urgente e não sendo uma cirurgia que, atrasando, possa ter grandes complicações, não vejo porque é que o doente não pode esperar um tempo melhor. E nesse caso têm sido os próprios doentes que não têm querido vir. Agora, se isto vai ser uma coisa
que vai perdurar muito tempo. Eu volto a dizer, na minha experiência anterior, no surto de legionela, que também nos atingiu gravemente no grau de confiança no centro hospitalar, e aí era só o meu, eu devo dizer que a confiança foi ganha por aquilo que é a prática dos profissionais e a clareza e a limpeza, no sentido de ser uma transmissão limpa e verdadeira da informação que temos que dar. Mas sempre com o cuidado que eu falei, não é mais um, mais outro, porque isso é gerador de angústia, de ansiedade, e que não tem qualquer espécie de interesse, até porque tanto faz serem 7 como serem 9, é igual. E o aparecer hoje 7 e amanhã 9 e depois mais 2, só quer dizer que os resultados foram testados e retestados, e se calhar uns que eram negativos apareceram positivos, enfim, não quer dizer mais nada do que isto. E isso tem um significado importante. Se estamos nesta ansiedade, mais um, é, do meu ponto de vista, uma má comunicação. Esta. É por isso que eu não a fiz quando tive um surto, não é, Gasminis? As crises têm, efetivamente, o condão de assentar os sintomas. E a Covid teve esta particularidade que assentou os sintomas do Serviço Nacional de Saúde. Não é? Eu gostava, e estive muito atento àquilo que a doutora Rita Pérez esteve a dizer. Quando for possível, se a Regime puder colocar então as perguntas, que eu gostava de fazer 3 perguntas às pessoas que estão a assistir, que eu gostava de saber, perguntar às pessoas que tentem, para já, tentem imaginar que vão a um centro de saúde, a um hospital do Serviço Nacional de Saúde e tentem responder a esta pergunta. Para quem é que o Estado desenhou o hospital? Para quem é que o Estado desenhou o Serviço Nacional de Saúde e o Centro de Saúde? Foi para os administrativos? Foi para os médicos? Ou foi para o cidadão? Depois de responderem, depois de selecionar e esconderem, aparecerem ou selecionarem, sigam para a pergunta seguinte. A segunda pergunta que eu tinha para colocar era: imaginando que nós vamos a um centro de saúde. Eu estou doente, eu vou a um centro de saúde ou vou a um hospital. A razão pela qual eu vou ao centro de saúde é porque preciso, porque sou obrigado ou vou lá passear. Óbvio que a resposta é bastante óbvia. Eu não vou lá passear, eu vou, enfim, não sou obrigado, mas vou porque preciso. Se esta for a vossa opção, escolham, se não, escolham uma outra qualquer e depois a seguir cliquem em enviar. E depois passamos então à terceira questão que gostava de lhes colocar, e recordemos que somos doentes, não é? Estamos a simular que somos doentes e que vamos ao hospital porque necessitamos ou precisamos ir ao hospital, e a pergunta é: para quem é que o hospital é mais cómodo? Baseei naquilo que foi aquilo que eu fiz aqui, ou que nós fizemos aqui, um conjunto alargadíssimo de pessoas. Também não estou a dizer que não se olhe para a pandemia como uma pandemia. Isso é O que eu estou a dizer é que uma coisa é olhar para a pandemia com os números que eles representam, e outra coisa é olhar para a pandemia com um medo atroz de qualquer coisa que não é verdadeira. É isso que eu estou a dizer. Não de todo dar aula, nem sequer eu sou académica, portanto não tenho essa pretensão. Agora, gosto de pensar nestes assuntos, e na comunicação acho um tema muito difícil, porque foi para nós adaptar-nos àquele que não é os meios de comunicação que habitualmente temos, quer para dentro, para os profissionais, para explicar estratégias, quer para fora. Até o início da pandemia e das regras de distanciamento,
aquilo que eu utilizava eram reuniões presenciais, como é óbvio, em anfiteatro, em que todos discutimos tudo e estamos abertos, seja o que for. Aquilo que tivemos que abdicar é daquilo que estamos habituados. Isso não quer dizer que não tenhamos tentado e não tenhamos comunicado com os profissionais. Acho que isso foi muito importante até. E quem diz os profissionais diz para fora através de meios que nós não temos tão implementados nos nossos centros hospitalares, até por falta de pessoas dedicadas a isso nos hospitais. Mas pronto, admito que não tenho um plano formal de desenvolvimento de comunicação. É verdade que não tenho, outros terão, se calhar, e ainda bem, porque eu acho um tema difícil e no dia-a-dia, que eu costumo dizer, em que vivemos dentro de uma máquina de lavar, em que vão surgindo sempre problemas e somos atirados contra as paredes do tambor, há sempre espaço para que, se estiver programado, talvez tenhamos menos embates, e isso eu acho sempre bom. Esta será uma das lições também da pandemia que poderemos levar e melhorar em termos futuros. Se calhar passaria agora a palavra para ouvirmos um bocadinho a perspectiva da academia e de como é que tem feito a leitura da comunicação nesta fase em particular, e se de facto podemos tirar daqui lições. Como é que avalia também em termos de relacionamento com os profissionais de saúde, esta ligação provavelmente da literatura científica, a leitura que temos que tirar dela, os ensinamentos numa altura em que temos que adaptar rapidamente as mensagens, que leitura é que faz de todo este processo? Muito obrigado, Diana. Estão-me a ouvir? Conseguem ouvir? Sim, sim. Conseguem ouvir? Sim, sim. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer à PDH, à direção e cumprimentar os santos oradores e obviamente, a moderadora, a Diana. Bem, eu também não trouxe slides e é sempre... Eu penso que este formato de conversa acaba por ser mais interessante e tem sido proveitoso para mim, já aprendi imenso. Não foi uma aula, com certeza, o que a doutora Rita Pérez deu, mas foi muito instrutiva e agradeço imenso, assim também como gostei muito de ouvir o Sr. Engenheiro Vítor Neves. Eu pensei em falar um pouco, fazer aqui uma pequena reflexão, pensando em 3 mensagens. Por um lado, uma comunicação centrada em valores, ou seja, nós temos estado aqui a falar de comunicação, mas vale a pena pensarmos sobre qual é o propósito da comunicação, e uma mensagem-chave que eu gostava de partilhar é que a comunicação faz sentido quando é centrada em valores. Quando é coerente, portanto é outra mensagem-chave, e por outro lado, quando é alicerçada, e vou defender aqui eventualmente uma posição um pouco mais difícil, alicerçada na comunicação da identidade do hospital ou da identidade de um Serviço Nacional de Saúde. De uma forma geral, depende da unidade a que estamos a olhar, não é? E eu começava pelo primeiro aspecto, tem a ver com qual é o propósito. A comunicação, de facto, pressupõe objetivos. Nós comunicamos para algum objetivo, não é? Todos nós fazemos isto no nosso dia-a-dia, ao nível do indivíduo, e é mesmo coisa a nível organizacional. Os objetivos podem ser coisas simples, mas de elevada complexidade, como manter fluxos normais de trabalho, atrair, captar o nosso paciente, o nosso doente, garantindo que eles chegam ao hospital atempadamente e sem ativação emocional exacerbada, que nos tempos que correm é mais fácil isso acontecer. As pessoas, nós estamos a ver uma crise, a crise é caracterizada por emoções e menos pela razão, e, portanto, a comunicação pode ter este propósito, este objetivo. Promover alianças, não é? Alianças entre, e a doutora Rita Pérez falou muito nisso, da questão da comunicação interna, que eu acho que é, de facto, estratégico e vital garantir que haja aliança e coerência de comunicação entre todos os profissionais de saúde e todos os profissionais envolvidos no contexto de prestação de cuidados de saúde. Reduzir conflitos entre os profissionais é fundamental, entre os profissionais e os doentes, entre os próprios doentes, tudo isso é fundamental, e tudo isto são objetivos, no fundo, da comunicação, ok? Em última instância, há objetivos mais a montante, aliás, a jusante, não é? Que é nós
comunicamos para, em contexto de prestação de serviços, para servir a comunidade com qualidade. Isto é uma matriz fundamental dos cuidados públicos, não é? Manter a autonomia funcional nas partes em que a autonomia é necessária dentro do hospital, porque se não houver uma comunicação eficaz, também não se mostra competência, e se não se mostra competência, não se mostra autonomia. Portanto, estes aspectos são vitais. E, portanto, me reparem que aí estamos a falar de uma forma que tem mais a ver com comunicação centrada em objetivos. Eu defendo que, e olhando muito para aquilo que é a comunicação mais a longo prazo e estratégica, quando pensamos em comunicação estratégica, a comunicação aí deve pressupor a transmissão de valores e não tanto de objetivos. Valores são objetivos mais a longo prazo, são princípios organizadores da nossa vida, não é? E os valores aqui surgem como qualidade, como segurança, o valor da transparência e o tema que nos traz para cá hoje, que é a comunicação orientada para um valor fundamental, que é a confiança. E a confiança com uma marca de qualidade, uma garantia de relação, que facilita as escolhas, as tomadas de decisão, no fundo alicerça isto, quer pelos profissionais de saúde envolvidos nas organizações, quer pelos doentes e, portanto, pelos clientes, né, ou consumidores, ou utentes, como queiram, mas de facto a confiança é determinante. E quando pensamos em confiança, se nós pensarmos bem, a confiança está associada, isto agora é a perspectiva mais de um psicólogo, que é inevitável, porque é a minha matriz de pensamento, a confiança está associada intrinsecamente ao conceito de certeza. Não há confiança sem o conceito de incerteza. Aliás, estou a lembrar de uma história judaica, nem só me contar esta história, porque ilustra isto muito bem. Um dia qualquer, um judeu estava a tentar explicar ao filho o conceito de enfrentar o medo. Então, como é que fez isto? Colocou o miúdo no segundo grau de uma escada e disse-lhe, podes saltar, não tenhas receio, se houver problema eu estou cá para te amparar. E o miúdo lá saltou, um pouco a medo, aquilo correu bem, e o pai depois incentivou a ir para o segundo grau, para o terceiro grau, depois para o quarto grau, e o miúdo foi saltando, perdendo o medo. Quando estava mesmo no topo do lance de escada, saltou, mas o pai não o apanhou. Não o apanhou e o miúdo magoou-se e chorou e perguntou ao pai, porquê é que me fizeste isto? E o que o pai respondeu foi, bem, tu tens de perceber que confiar em alguém e com isso ter menos medo pressupõe que o outro pode lá não estar. Isto é uma história que tem imensos ensinamentos à volta disto e faz-nos pensar sobre isto, mas o núcleo da ideia é que nós só confiamos quando há o pressuposto de incerteza. O outro pode não estar lá e pode não ser competente naquele dia, as coisas podem correr mal, mas há, por outro lado, o pressuposto do compromisso do outro para que as coisas corram bem. E, portanto, quando nós comunicamos confiança, devemos ter esta noção de que não podemos fazer uma coisa que é uma confiança cega no outro, ou seja, dizer ao outro e garantir ao outro que nós estamos sempre lá. É impossível, nós nunca estamos sempre lá, há sempre momentos em que as coisas não correm bem. Mas o que garante a confiança é o outro partir de poder acreditar que o outro, na medida de tudo quanto é possível, está a fazer o seu melhor. Num contexto de incerteza, os contextos de incerteza são obviamente a matriz dos hospitais, e aliás, da prestação de cuidados de saúde. Há sempre incerteza sobre o desfecho da história, não é? E ainda é maior no contexto da Covid. E, portanto, o que as pessoas querem verdadeiramente perceber não é a garantia da segurança absoluta que neste momento não existe. O que as pessoas querem saber é que pode confiar nesta perspectiva de que o outro até pode, o hospital, aquilo até pode correr mal, mas há uma elevadíssima probabilidade de correr bem, porque há este compromisso com a qualidade, este compromisso com prestar o melhor cuidado possível, em segurança. Não é? Portanto, a confiança faz, em última instância, a um nível fundamental que é o nível da competência, ou seja, como é que eu transmito confiança às pessoas, transmitindo a noção de competência. Isto acontece também entre pessoas, não é? Como é que eu confio nas pessoas? Bem, confio ao nível da competência. Como é que um casal se junta com o pressuposto que o outro é competente para estabelecer uma relação, que o outro é competente para cuidar dos filhos, que o outro é competente para garantir uma vida a dois, com qualidade, para defender, whatever, ok? Por outro lado,
a confiança também se funciona em cima da intenção, ou seja, o propósito, o que é que faz com que o outro me esteja a querer convencer de alguma coisa. Como é que eu posso confiar em alguém se não sei qual é a intenção do outro? Obviamente, no fundo, a pergunta de chave, pensando a nível hospitalar, é o que é que move o hospital? É a riqueza? Quando se trata de um hospital privado, e reparem que isto gera desconfiança e, portanto, esta questão da confiança tem por trás sobre qual é a intenção última do outro lado. O que é que o hospital, os profissionais de saúde, no fundo, ganham com aquele investimento na relação. E eu penso que, se eles me estiverem alongado, digam, mas eu penso que ainda estou dentro da minha hora, ou dentro dos meus 10 minutos. Pensando em termos desta questão da desconfiança, no fundo, que isto tem a ver com como é que eu vejo o outro em termos de competência, em termos de intenção do outro, isto implica, então, a tal dimensão da identidade. Ou seja, eu confio em alguém cuja identidade, cujo conjunto de características me dá esta confiança em termos de competência, em termos de intenção por parte do outro. E reparem que isto aplica-se quer ao nível do indivíduo, mais uma vez, quer ao nível das organizações, quer ao nível do indivíduo com a organização. E reparem, se pensarmos a nível do indivíduo, quando nós falamos de nós e quando nós nos apresentamos, eu não me apresento a mim a dizer que eu sou um conjunto de células e um conjunto de vasos e que tenho aqui mitoses e meiose a funcionar e que tenho aqui mitocôndrias a funcionar. Quando alguém pergunta por mim quem é que eu sou, o meu cartão de visita, no fundo, transmite algumas características minhas que o que tem por detrás são escolhas. E, portanto, no fundo, quando eu me apresento, de alguma maneira, quando digo que sou um psicólogo, que trabalho na faculdade e por aí fora, o que eu estou a dizer é que isto define um pouco o meu percurso de vida no passado, o que é que estou a fazer agora e, provavelmente, o que é que quero fazer no futuro. Quais são as minhas apostas. E isto aplica-se também ao nível de um hospital. O que, neste momento, as pessoas querem, em termos de comunicação, é perceberem o que é que o hospital está a fazer relativamente à Covid. Esta pandemia. Que tipo de procedimentos implementou? E, de facto, fala-se aqui dos planos de contingência, dos circuitos, como é que as coisas, quais são, no fundo, quais são o uso de tecnologias para facilitar e para obviar alguns obstáculos acrescidos pela Covid, que disciplinas é que estão lá a ser construídas e por aí fora. E eu acho interessante, eu antes de vir para aqui fiz um exercício de ver em alguns hospitais o site e perceber se isto transparece nos sites. E a minha conclusão, um exercício muito priorista e posso estar a ser extremamente injusto, é que não transmite. Não transmite porque, reparem, da mesma maneira como eu não me apresento dizendo quantas células é que eu tenho e quantos metabólicos é que eu faço, etc., por dia ou coisa parecida, não é muito útil, pode ser uma informação necessária, mas não é muito útil para as pessoas saberem quantas camas tem um hospital e quantos profissionais de saúde tem um hospital e qual é a média etária dos médicos e por aí fora, que foram informações que eu fui vendo em vários hospitais. O que realmente é útil é saber alguns indicadores e concordo totalmente com o que disse a doutora Rita, no sentido de não indicadores sobre a Covid, que as pessoas de facto já estão intoxicadas com isso, mas indicadores pela positiva. Por exemplo, produtividade hospitalar, e o desejável seria produtividade hospitalar ao dia. Quantos doentes não Covid é que foram vistos naquele dia? Quantas cirurgias, apesar deste contexto, é que foram feitas? Porque, reparem, se nós trouxermos a dimensão dos números para aqui, estamos a dar confiança às pessoas. Estamos a dizer que, há uma série de pessoas que estão aí lá e as coisas acabam por acontecer e correm bem e, portanto, há aqui este nível da transparência também ao nível do lado positivo das coisas. Obviamente, sem escamotear, e deve ser pensado que indicadores objetivos pela negativa é que devem ser transmitidos, mas é fundamental, neste momento, dar confiança e, portanto, confiança de que as coisas têm alguma normalidade dentro do contexto pouco normal que vivemos neste momento. Posso só interromper para... Está-me a ouvir? Só para fazer uma questão, em relação ao que disse, porque ainda há pouco estávamos a falar dos números e que, por exemplo, no caso da pandemia... temos ouvido números todos os dias, até a exaustão. Neste caso, se calhar é um ponto de vista um bocadinho diferente, para tentar também mostrar que temos atividade num Covid que está a ser realizada e dar confiança, apesar de todos os números, e é por isso também que os meios de comunicação pegam nestes temas, tradicionalmente. Os números, neste caso, considera ser então uma mais-valia, dar confiança da atividade que está a ser feita nos hospitais. É importante comunicar, de facto, esta atividade.
É fundamental. É fundamental comunicar não só o que é que está a ser feito, de facto, para garantir a segurança. E reparem que isso também comunica-se vendo. Eu trabalho no Hospital da Cruz Vermelha e todos os dias, quando lá chego, só entro, depois de medir a temperatura, etc. Eu entro para um sítio diferente dos doentes. Portanto, os doentes percebem isto e percebem que há coisas que estão a ser feitas em termos de segurança. Mas, por outro lado, ao fazermos estas demonstrações públicas de segurança, para alguns doentes, e vai depender muito da maneira como as pessoas têm percepção de risco e percepção de ameaça, para alguns doentes aquilo até pode ser mais ansiogénico, do tipo, isto é mesmo muito mau, se está assim, se medem a temperatura, não sei quanto, é porque isto é uma catástrofe, não é? Portanto, o outro lado, que é, e reparem que aqui a comunicação pode ser dificultada em função da audiência, temos de saber mais sobre a audiência, sobre quem é que temos à nossa frente, não é? A comunicação, isto é aquelas coisas que aprendemos desde a 4ª classe, depende do emissor, do receptor, aquelas coisas todas, e portanto, nós, é muito interessante que aprendemos isto desde a 4ª classe, mas insistimos em não perceber bem quem é a audiência. A audiência deve ser estudada para percebermos qual é a mensagem que toca o nervo, que faz a diferença, para aquela pessoa. E nesse sentido nós temos que compreender bem quem é a pessoa e para conseguir transmitir a informação. Mas de qualquer modo, porquê que eu disse isto? Porque obviamente um hospital tem vários clientes, permitam pôr a coisa assim. Tem os doentes crónicos que têm uma relação e os doentes mais ativos têm uma relação mais próxima, e aí deve haver de facto circuitos de comunicação muito intensos, e aí não vejo só um site, vejo de facto redes sociais a funcionarem, etc., coisas que de facto as pessoas consigam perceber. Por exemplo, se eu sou diabético, eu gostava de saber quantas pessoas é que continuam a ser seguidas em diabetes. Se eu estou à espera de cirurgia, eu gostava de saber qual é a produtividade hospitalar do hospital onde eu estou referenciado, ou coisa parecida, sobre a cirurgia em causa. Para eu poder fazer a escolha. Por exemplo, a questão de se é uma hérnia, mesmo sendo uma hérnia, a partir do momento em que eu estou inscrito no hospital, eu gostava de saber quantas hérnias é que vão ser feitas por dia. Porque isso até para mim é esclarecedor sobre a competência do hospital em relação às hérnias. Há uma curva de aprendizagem associada às cirurgias, eu quero saber quantas é que foram feitas ao longo do ano naquela área. E há alguma opacidade nisto, e na minha perspectiva é pouco inteligente, porque são coisas simples, e são coisas pela positiva, e que claramente potenciam imensa confiança. O outro que é difícil é o cliente mais anónimo. O cliente até pode vir a recorrer ao hospital, mas não tem, até à data, uma relação direta com o hospital. E, nesse sentido, há mecanismos de comunicação que podem ser pensados, desde, enfim, algumas notícias que vão saindo, ou seja, ganhar visibilidade, fazer, no fundo, aquilo que o marketing faz, que é o branding do hospital. Ir trazendo algumas notícias para jornais, para outros meios de divulgação mais genérica. Só para terminar e para lançar alguns princípios práticos, e depois fico disponível, obviamente, para conversarmos mais, alguns princípios práticos da comunicação. Em contexto de crise, de facto, as emoções são muito mais importantes do que o pensamento racional. E nós temos que perceber que, em situação de crise, as pessoas ouvem pouco. E se ouvem pouco, nós temos de ser extraordinariamente estratégicos nas mensagens que damos. Como diz um teórico da comunicação que eu tenho muito apreço, o Livríssimo, temos de facto perceber qual é a mensagem que chega ao nervo das pessoas, que faz a ativação comportamental, que faz a diferença para as pessoas. Por outro lado, a percepção de risco depende da familiaridade e do controlo. Portanto, se eu tenho muita informação do hospital e se há uma comunicação centrada na solução, no que se pode fazer, e isto é importante, portanto, a comunicação, até mesmo, deixa-me só agora falar num outro aspecto, que é a dimensão de quando o doente chega ao hospital. Nós temos uma tendência humana de dizer aquilo que não é possível. Isto sai-nos, tipicamente, nas interações, é mais fácil nós dizermos o que é que não é possível, do que dizemos o que é possível. E a comunicação deve ser orientada para aquilo que é possível, em particular com as pessoas que estão mais ativadas emocionalmente. Isto dá percepção de controlo e dá, no fundo, uma orientação para a solução, que é, por exemplo, o que se faz, e a doutora Rita também falou nisso, na comunicação de más notícias, orientar as pessoas para aquilo que é possível fazer, apesar da má notícia, é fundamental. Manter o fluxo de informação é fundamental. Portanto, o silêncio é claramente contraproducente num contexto de crise e essa é um pouco a lógica que está por detrás de uma Direção-Geral de Saúde e do Ministério da Saúde estarem sistematicamente a dar notícias da Covid. Eu concordo, acho que as notícias têm que ser, às vezes, um pouco melhor pensadas, e neste momento valia a pena pensar um pouco
a notícia, das más notícias, mas também com as boas notícias, ter o conceito das boas notícias no meio disto tudo e de uma forma constante, de uma forma, um fluxo de informação que mostre proximidade, no fundo. E pronto, e outro aspecto fundamental da comunicação é antecipar perguntas. No fundo, a preparação é o elemento-chave para construirmos confiança. A preparação na comunicação é tudo, não é? Nós temos que nos preparar, e isso significa que, em função daquilo que deve ser o objeto da comunicação, deve falar quem sabe, eu se calhar deixava, eu não sei se depois posso partilhar um link, mas eu partilhava um link de, por exemplo, alguns aspectos da comunicação profissional de saúde doente que foram feitos no contexto, para o contexto específico da Covid. Isto foi feito num hospital em Seattle, que achei extremamente interessante. Está pedido para várias línguas para descargar, e no fundo aquilo está feito de esta pergunta é bem arriscado, o que é que eu posso omitir verdades, mas por outro lado dando confiança. Só mesmo para terminar, alguns aspectos muito práticos. Neste contexto, em que de facto equipar os hospitais de comunicação efetiva, nomeadamente que aproxime os familiares dos doentes que estão hospitalizados, é fundamental. Continuamos a ter coisas que não funcionam em muitos, como por exemplo um bom sistema de Wi-Fi nas enfermarias, nos dois, claro, é uma oportunidade para investir. As pessoas não podem estar. Concordo totalmente com o que disse o Sr. Engenheiro Vítor Neves, no sentido de a telemedicina não significa uns telefonemas simpáticos, não é isso que está aqui em causa, e a teleconsulta, e portanto faz sentido dar mais formação e faz sentido equipar melhor os serviços para fazer teleconsulta. Eu trabalho num hospital e já me aconteceu dizerem-me que não posso dar consulta. Reparem, sou psicólogo, não posso dar consulta por vídeo, só posso dar consulta por telefone. Isto é um verdadeiro absurdo para um processo terapêutico, mais um psicólogo. Últimas duas notas, comunicar bem a questão, conhecer bem os stakeholders, e isso pressupõe fazer eventualmente algumas avaliações, uns focos de grupos, umas entrevistas para perceber o que é que as pessoas querem saber em termos de informação neste contexto específico da Covid, e depois, por fim, sendo um académico, não podia deixar de dizer isto, avaliar os efeitos da comunicação. Ou seja, nós temos que conseguir ter sistemas de avaliação do efeito da comunicação, eventualmente com alguns outcomes mais objetivos, que serão mais fáceis, mas depois também, eventualmente, com alguns outcomes mais subjetivos. Muito obrigado pela a minha questão era, será que nós devemos discutir o problema da comunicação, e será que é mesmo só um problema de comunicação, ou a comunicação faz parte do processo de gestão e de um processo de mudança que é necessário acontecer? Porque a Covid, como eu disse logo de início, veio apenas apresentar ou instigar, ou aumentar, ampliar os sintomas do SNS. Porque se pensarmos bem, tudo aquilo que foi construído dentro do período dos 3-4 meses do Covid, foi feito na base da emergência. E muitas das vezes o que acontece com o SNS é exatamente isso. As perguntas que eu lancei de início eram muito no sentido de para quem é que é o SNS. E aquilo que eu tenho concluído é que muitas das vezes o SNS não está desenhado para as pessoas. Se não atentemos só nisto, neste período nós tivemos apenas 2 exemplos. Centenas de ventiladores que foram comprados. Era necessário, com certeza, que se calhar já deviam ter sido comprados nos últimos 10 anos. Ou camas de hospital de campanha, milhares que foram instaladas, etc. A única questão é que isto nós vamos ter estas marcas mais à frente, o resultado disto. A minha dúvida é porque é que nós não aproveitamos esta oportunidade que se colocou com a Covid, de transformar o SNS e colocar realmente o SNS à volta do cidadão e contribuir para uma maior sustentabilidade do SNS, porque eu não tenho dúvidas que nós devemos comunicar bem. Mas se pensarmos, por exemplo, porque é que a Amazon ou a Uber, etc., tiveram tanto sucesso mundialmente? Será que é porque eles cobram preços baratos?
eles não são à borla. O serviço público não é à borla. Ele é grátis, com algumas exceções, mas tem as taxas que nós pagamos. Mas a questão é, as taxas que nós pagamos não pagam o custo do serviço. A diferença que faz, ou que fizeram estas empresas para ter a explosão que tiveram, provavelmente estará na capacidade de avaliar o serviço. E se nós pensarmos nisto, se o SNS é para o cidadão, quando é que o cidadão faz a avaliação dos serviços? É que nós não conseguimos ter isso no Serviço Nacional de Saúde. Se pensar bem, eu estive a ouvir atentamente, especialmente a parte final do Dr. Osvaldo Santos, nós precisamos de uma transformação. Nós precisamos de uma coisa que nós chamamos, associações doentes, ou algumas associações doentes chamam do SNS 4.0, que coloque o cidadão no centro. Aquilo que está à volta daquela menina que ali está na fotografia é a organização hospitalar, a organização do centro de saúde, etc, etc. Porquê? Porque nós precisamos de um SNS com aqueles três pilares. Tem que estar assente em 3 pilares. O primeiro é transparência. Nós temos transparência. Como é que vamos ter comunicação sem termos transparência de como funciona um hospital? Nós precisamos de proximidade. Eu sei que no início falaram, eu ouvi a espaços, quando consegui a ligação, que falaram da questão da medicação. Eu podia debruçar-me sobre isso durante 1 hora, falar sobre a questão da proximidade. E encontrar bons e maus exemplos. O terceiro pilar é o pilar da sustentabilidade, porque se nós continuarmos neste ritmo, o sistema vai crashar, o sistema vai partir. Não é possível. E depois, por outro lado, nós temos que ter objetivos demonstráveis. Aquilo que o Dr. Osvaldo Santos esteve a explicar faz todo sentido. Não é? Faz todo sentido. Agora, se nós não pensarmos, e nós podemos dizer que o modelo hoje está pensado na humanização, na teoria está. Pensemos, perguntemos às pessoas, peçamos às pessoas para avaliar e vamos ver se os objetivos são demonstráveis da humanização dos cuidados. Por outro lado, a proteção da privacidade do cidadão, tem que se proteger a identidade do cidadão. Há uma série de exemplos que estão a funcionar que não são nada bons. E nós precisamos de garantir a privacidade do cidadão. E, por último, permitir a investigação colaborativa de forma segura para que possa haver avanços na ciência. E nós temos muita qualidade nesse sentido. Temos é que garantir também a segurança da informação. E se pensarmos que aqui podem aparecer bons exemplos. Eu acredito que podem aparecer bons exemplos, mesmo das pessoas que foram convidadas e outros exemplos que existem bastante positivos a nível nacional. A minha questão é, com esses exemplos, olhar para eles e avaliá-los. Mas não é só ser avaliado pelos pares e avaliado pelos internos. Não, perguntem às pessoas. Peçam às pessoas para avaliar e depois tirem conclusões com isso. Porque disseram que montaram um sistema de entrega de não sei quê e de não sei quantos. Perguntem às pessoas o resultado. Era um pouco isto que eu queria ter transmitido de uma forma mais... Eu sei que estamos a atingir o limite do tempo e, portanto, devolvo a palavra. Eu tenho aqui algumas questões que nos foram colocadas. Penso que uma grande parte já foi respondida durante o webinar. Há aqui uma que se calhar poderia servir como uma súmula desta sessão e que eu lançaria, que é, no fundo, quais... Eu vi que o Dr. Paulo Gonçalves, uma das questões essenciais em que se focaria, se calhar, seria a avaliação, não é? E o devolver estas perguntas às pessoas e a avaliação às pessoas. Eu perguntava quais são as 3 ações fundamentais para recuperar a confiança. É uma das perguntas que nos foi colocada para o webinar. Se quiserem dar uma breve sobre o assunto, devolvo aos oradores. Se quer falar, então, quais é que são as 3 ações fundamentais para a confiança? Acho que já liguei o microfone. Eu acho que foram muito úteis aquilo tudo que nós ouvimos aqui, quer da doutora Rita, quer do professor Osvaldo, sobretudo. E eu voltava atrás porque, de facto, aquilo tudo que nós estamos aqui a falar em termos de comunicação
fixa-se na humanização dos serviços de saúde. Não propriamente só no Serviço Nacional de Saúde, mas também até no Sistema Nacional de Saúde, que envolve outras instituições sociais e privadas. E, portanto, esta pandemia vem-nos trazer alguma luz, a todos nós que andamos aqui, eu acompanho pacientes há mais de 20 anos, alguma luz de muitas melhorias que o Serviço Nacional de Saúde já teve e de muito também que há para fazer. Nós chegámos ao cúmulo de ver e, portanto, não podemos estranhar que as urgências não tenham tido tantas pessoas, que as pessoas tenham convidado até demais ou antecipadamente aquilo que era necessário, porque nós chegámos ao cúmulo de ver, sobretudo nas pessoas com alguma idade, que os exemplos que estavam a vir de Itália e de Espanha até chegavam ao cúmulo de haver alguma seriação em período de alta crise e dificuldade de meios, de haver decisão pela idade e pelas comorbilidades de algumas doenças nas decisões de continuarem os tratamentos a determinadas pessoas ou não. E isso, de facto, assustou a população e desvalorização a relação e o sentido de vida de todos nós. Ou seja, a parte que é motora da nossa estadia neste terreno, que é a vida, e cada um dever-se-ia pensar e preocupar, ou pelo menos credenciar-se relativamente àquilo, de facto, que é o nosso processo neste terreno, chegou a um ponto em que quase foi dito que, a partir de determinada idade, poderia haver um risco de podermos não ser prioritários, e eu também me incluo nesse ramo, podíamos não ser prioritários para os apoios que precisávamos na área da saúde. Isso acho que foi a parte pior, mas que também serviu para aquilo que melhor nós podemos ter relativamente ao futuro. Aquilo que eu acho que é necessário, e reforçando aquilo que o professor Osvaldo disse, é que, de facto, a informação que sai do sistema do governo e daquilo que é publicado, que seja uma informação que seja perceptível pela população. Nós já estamos habituados a falar em 25%, em 30% e recuperamos 10% e 20%. Nós precisamos de informação mais fina. Nós precisamos de saber, de facto, o que é que este hospital está a progredir, em que áreas e o que é que já fez, mas em números. E precisamos também de ter balizas métricas num futuro próximo para perceber que aquele hospital ou outros semelhantes, o que é que se propõe fazer ou que terá ou não terá capacidade para fazer relativamente à recuperação daquilo que é preciso fazer para os doentes não Covid, que é aquilo que a Europa Colon Portugal está preocupada neste momento. Nós temos a certeza que o Serviço Nacional de Saúde pode-se ter apetrechado com algumas ferramentas neste período menos bom. Nós entendemos que houve grande desenvolvimento nos profissionais de saúde, na sua disponibilidade, no seu estoicismo, para prescindirem de muitos tabus e de muitos preconceitos e, digamos, transferirem-se de unidades para unidades e fazerem esforços suplementares, mas agora nós já estamos no passo seguinte. E o passo seguinte, e isto acho que é o mais importante de tudo, os cidadãos, os utentes, os cidadãos, os utilizadores do Sistema Nacional de Saúde têm que sentir cada vez mais confiança no Serviço Nacional de Saúde. E só a conseguem ter se, de facto, os dados que lhes chegam forem credíveis e forem facilmente compreensíveis para quem os está a ouvir. Eu vou repetir, dizer-nos que nós estamos muito bem, porque já fizemos 8 milhões de consultas por telefone ou por teleconsulta, isso a nós não nos diz nada, como já falamos. Aquilo que nós queremos, e deixo ficar essa mensagem também, que é a terceira, se não é solução, mas a terceira sugestão, é para a própria população. Nós entendemos que a população tem o direito, mas também tem o dever de estar dentro dos processos de decisão. Os profissionais de saúde já sabem, que até traz benefício até para a eficácia terapêutica e, portanto, os cidadãos também terão que começar a perceber que o lugar deles é dentro das decisões de tudo aquilo que diz respeito à sua saúde, eles têm que estar presentes. E, portanto, decisões de consultas de grupo, prognóstico da doença, efeitos futuros, comorbilidades, vantagem de determinadas linhas terapêuticas sobre outras linhas terapêuticas, como é óbvio, eu tenho vício, estou a falar na área da oncologia. Portanto, os pacientes, as pessoas, os utentes, ou por eles, ou pelos cuidadores principais ou familiares,
têm que estar dentro do processo. Dentro do processo. E, portanto, e se todos nós conseguirmos, no fundo, humanizar, é um termo muito genérico, mas é isso que é preciso e é esta, digamos, a nossa grande oportunidade que nós precisamos de ter para que o Sistema Nacional de Saúde se desenvolva. Todos nós, e andávamos numa fase agora, isso fala-se menos, mas o problema continua. Há novas tecnologias que saem semana a semana ou mês a mês. E é preciso que a imagem que os pacientes têm relativamente à terapêutica melhor para o seu tratamento seja clara. Há determinados hospitais que têm um determinado nível de opções e há outros que têm outro nível de opções. Portanto, mas é bom que o paciente saiba e que fique consciente que o seu estado de saúde é tratado de igual forma, esteja ele em Lisboa, no Porto, em Coimbra, em Bragança, dentro de um hospital privado ou dentro de um hospital público. Porque a vida, meus senhores, e todos nós aqui não temos dúvidas sobre isso, é o melhor bem que nós temos. E se nós conseguirmos humanizar o mais possível e humanizá-lo é torná-lo transparente, claro, visível, através, finalizando, dos melhores processos de comunicação que todos nós teremos, e a doutora Rita Pérez não tem nada que se não é melindrar, mas que se sentir diminuída relativamente à comunicação, que entende que não sabe, porque deu aqui provas que sabe o que é e faz dentro do seu hospital. E, portanto, é através deste espírito que tem e que o faz que contagiar os seus colegas para que, no todo, exista um sistema colaborativo que tem que incluir também as unidades de cuidado de saúde primários, que têm que estar dentro de todo este processo e não estão neste momento, para que o Sistema Nacional de Saúde, de facto, ganhe estrutura para desenvolver. Não há nada mais importante na vida de qualquer comunidade, da humanidade, que não seja... E isto provou. As bombas nucleares, o botão vermelho, etc. Um vírus que veio não se sabe de onde, para o mundo inteiro. E, portanto, nós estamos avisados e temos que ter os meios disponíveis para dar prioridade para resolver este tipo de assuntos. Porque isto é prioridade para os ricos, para os pobres, para as empresas, para todos nós, para o mundo. E eu acredito que com a ajuda e com o apoio e com, entre aspas, a infiltração das associações doentes como meio de ligação entre o Sistema Nacional de Saúde e a comunidade, como ligação entre o Sistema Nacional de Saúde e muito suporte que nós podemos dar de forma gratuita, esclarecedora, com imagens credíveis, limpas, como falou e que eu fixei, porque, por exemplo, a Europa Cola só passou mensagens da Direção-Geral de Saúde, da Sociedade Portuguesa de Oncologia, do Colégio de Oncologia da Ordem dos Médicos, e temos que habituar as pessoas a seguir-nos e a ouvirem aquilo que as fontes credíveis devem dizer. E se nós todos contribuirmos para isso, e eu creio que pode haver esta grande oportunidade que a pandemia está a trazer, que isto se desenvolva nesse sentido. E eu acredito que se desenvolver neste sentido com as associações doentes, portanto com os interessados, porque os sistemas de saúde fazem-se para os doentes, os hospitais constroem-se para os doentes, os medicamentos fazem-se para os doentes. Estamos todos interessados em que isso se consiga. Eu tenho muita fé que vamos todos melhorar muito no Sistema Nacional de Saúde. Muito obrigada. Muito rapidamente, antes de encerrarmos, passo a palavra à doutora Pérez também para concluir e se quiser adiantar então algumas ações fundamentais que considera para garantir a confiança do Serviço Nacional de Saúde. Eu, em relação à confiança no Serviço Nacional de Saúde, continuo a dizer que a saúde em Portugal ainda é o espelho do Serviço Nacional de Saúde. Ainda é o espelho do Serviço Nacional de Saúde e, mais uma vez, a pandemia o demonstrou. E isso é bom, É bom porque tem demonstrado que temos essa capacidade de nos ultrapassar todos os dias para nos adaptarmos a uma coisa que ninguém sabe bem o que é e que ainda assim a tratamos. A outra coisa, a transparência. Outra do meu ponto de vista, do que é fundamental para que as pessoas acreditem em nós é que sempre que houver notícias positivas e negativas, as demos. Mas as demos da melhor forma, para não entrar nem em ressonância e medos infundados, nem ocultando notícias menos boas. Portanto, do meu ponto de vista, a transparência é fundamental. E um terceiro objetivo,
que já foi aqui falado e que, enfim, que nós falamos todos os dias, mas que eu ainda estou exatamente para saber como é que se faz. E se calhar eu e todos nós, que é como é que se põe efetivamente o doente no centro do sistema. É uma coisa que toda a gente fala, toda a gente diz, e eu sinceramente tentamos que isso seja, tentamos que haja um conforto, que nos perguntaram aí numas perguntas que eram mais ou menos delineadas de uma maneira que eu acho estranha, mas tudo bem, o conforto do doente, mas não só o conforto, mas a eficácia junto do doente daquilo que nós fazemos todos os dias, porque o sermos desorganizados torna-nos pouco eficazes e, portanto, menos bons e fazemos o mesmo esforço. E, portanto, nesse sentido, esta organização em volta do doente, embora, como eu digo, não sei exatamente o que é que isso quer dizer, e eu penso que ninguém, porque há várias maneiras de estar a organizar as suas estruturas no centro, e a gente vai aprendendo todos os dias mais um exemplo, menos um exemplo, uns que eram prometedores e que deram em coisa nenhuma, e nesse aspecto eu acho que temos é que olhar para os doentes como aquilo que é o nosso objeto primordial e tentar que a vida deles seja melhor. É essa. Muito bem. Muito obrigada, doutora Riqueiras. Passo a palavra então ao professor Osvaldo. Muito brevemente vamos ter que terminar assim. Pressupõe duas coisas. Uma coisa é perguntarmos como é que nós criamos confiança, outra coisa é como é que nós recuperamos confiança. Para recuperar confiança é importante percebermos que depende mais do outro lado do que de nós. E isto é importantíssimo em termos do controle, né? Porque recuperar a confiança significa que o outro tem que acreditar outra vez. Agora, nós temos, de facto, um potencial enorme para que isso aconteça, sempre com esse pressuposto que o outro pode não voltar ao nível de confiança anterior, mas nós podemos fazer isso e já foi dito, através da transparência, através da coerência. A coerência é um aspecto central, e retomo aqui as palavras da doutora Rita, no sentido da coerência começa com base no interior, ou seja, nós recuperamos confiança quando as pessoas olham para o médico e para o enfermeiro e para o assistente e por aí fora, e vê que eles têm confiança no sistema e que gostam de lá estar e que se identificam com aquela organização. Isso é fundamental. E isso faz-se quer com medidas top-down, quer com medidas bottom-up, em que quem está no terreno identifica problemas e transmite lá acima, e isto é agilizado no sentido de garantir que todos se sentem de facto seguros e confiantes e com gosto de trabalhar ali. Isso é fundamental. Muito obrigada a todos. Ficam aqui as dicas, informação mais fina, coerência, transparência, capacidade de adaptação, população dos sistemas e dos processos de decisão. Estas são algumas das conclusões e dos conselhos para darmos para o INS. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos os que assistiram. Foi um prazer. Até à próxima. Obrigado. Obrigado, muito boa noite.